Ok. Bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao OAB Tatuapé, a sua casa virtual. Neste momento a gente pode dizer que seja desta forma, mas sempre sintam-se abraçados da nossa parte, mesmo à distância. Hoje temos o prazer, então, de receber aqui mais uma atividade da Comissão da Mulher Advogada, presidida pela doutora Regiane Brunelli Bertoni, que está fazendo hoje uma atividade com a doutora Alice Bianchini. É isso, doutora Alice? Alice Bianchini, do tema Mulheres na Política, Desafios e Perspectivas de sua Representatividade. Então, em nome da OAB, dou as boas-vindas e, imediatamente, passo a palavra para a nossa presidente, a doutora Rosimeire Mateus, aqui presente, que vai fazer uma saudação. Boa noite, doutora Rosimeire. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite a todas e todos. Eu quero fazer também uma apresentação, doutora Alice, do nosso secretário adjunto, doutor Sérgio Islan, que brilhantemente, ao lado da nossa secretária-geral, doutora Valéria, vem desenvolvendo um trabalho espetacular nesse tempo, nessa gestão, e ainda mais administrando as dificuldades que nos foi imposta por essa lamentável pandemia, né? Assim, doutora Alice, eu a saúdo, agradeço imensamente a senhora aceitar o convite da Comissão da Mulher Advogada. Cumprimento a doutora Regiane por esse convite, né? Já conheço a doutora, já tivemos oportunidades, conheço o seu trabalho também, então eu posso atestar que hoje será uma noite maravilhosa para o Tatuapé e para toda a advocacia, não só para as mulheres. Nós estamos muito interessadas e interessados em ouvi-la na questão dos desafios mesmo, e mais ainda, doutora Alice, nas perspectivas da nossa representatividade da mulher que a senhora trará, ainda mais com a sua ampla visão da vice-presidência da Comissão Nacional da Mulher Advogada. Então, nós estamos todos ansiosos e ansiosos para ouvi-la. A senhora fique muito à vontade aqui entre nós no Tatuapé, porque somos, como sempre propagamos, uma família, e a senhora se sinta entre essa família, né? Quero fazer um cumprimento também especial à doutora Andréia Decker, a nossa diretora tesoureira, que a senhora conhece, que já trabalhou, inclusive a doutora Andréia foi coordenadora regional da Mulher Advogada aqui na Zona Leste, uma parte de Zona Sul e Zona Norte, que hoje a doutora Regiane está nos representando. Então, veja que o Tatuapé tem essa responsabilidade, né? E seja muito bem-vinda, e não há outra palavra a não ser muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos e compartilhar sua presença entre nós, mesmo que virtualmente. Receba o nosso abraço, cumprimento todos as presidentes de comissão e os presidentes presentes, na pessoa da doutora Célia também, que está aqui, presidente da Comissão da Infância e Juventude, doutora Vicentina, e todas que irão entrar aqui ao longo da sua apresentação. Muito obrigado, viu, doutora? E eu estou aqui ouvindo a senhora e aprendendo contigo atentamente. Mais uma vez, doutora Regiane e sua comissão estão de parabéns por nos proporcionar essa noite aqui com a doutora Alice. Muito obrigado, viu, doutora? Obrigado, doutora Rosimeire. Agora gostaria de passar a palavra para a doutora Andréa Deck para uma saudação. Doutora Andréa, por favor, liga o microfone, isso. Boa noite a todas e a todos. Com muito carinho aqui que a gente, mais essa noite, cumprimento a doutora Rose, a nossa presidente, doutor Sérgio Islan, que está hoje conduzindo a nossa reunião, doutora Regiane, presidente da Comissão da Mulher Advogada, parabéns pela iniciativa, por trazer
essa queridíssima doutora Alice Bianchini, né, doutora Alice? Puxa, que bom, como a gente está contente de ter a senhora aqui. Enquanto eu estive como coordenadora regional e como comissão da mulher advogada, quantas vezes a gente tentou trazê-la e os horários não conseguiam bater, e dessa vez tivemos a oportunidade da senhora estar aqui. Muito obrigada pela presença, é um enorme prazer hoje tomar conhecimento da sua trajetória, tomar conhecimento de toda a sua trajetória de trabalho profissional, de vida mesmo. Então, realmente, nós a acolhemos com muito carinho aqui e é um enorme prazer. Muito obrigada pela presença. Tenho certeza que nós vamos aprender muito essa noite. Obrigada, um abraço. Obrigada. Obrigado, doutora Andrea. Agora, então, passo a palavra para a doutora Regiane fazer a apresentação, a sua saudação primeiro e depois a apresentação da doutora Alice. Por favor, doutora Regiane. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, doutora Alice, é uma honra e um prazer tê-la aqui conosco. Há tempos, como a Andrea disse, nós gostaríamos que a senhora estivesse aqui presente, mas sabemos da sua agenda bem cheia. Acompanho o seu trabalho também, sempre que possível, estou lhe acompanhando em webinars, em live. Tenho um imenso prazer de já tê-la conhecido pessoalmente, então agradeço todo o seu carinho que teve com a comissão e com a subseção do Tatuapé. Sei que a senhora é uma mulher de extremo conhecimento, então só tenho a agregar aqui conosco nessa noite e a minha gratidão. A palavra é sua. Muito obrigada. Então, doutora Regiane, vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para a doutora Alice. Formalmente, você gostaria de apresentá-la com o currículo ou já... Apresento, lógico, obrigada. E também só conduz, depois, doutora Regiane, só manifesta como que vai ser a condução das perguntas dos participantes, que é pelo chat. Tá bom? Primeiramente, um mini currículo, né, da doutora Alice, que é doutora em Direito Penal pela PUC de São Paulo, está conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, está vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e está vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Hoje nós teremos, vou pedir a todos os participantes que, se tiverem alguma pergunta, vão mandando no chat para que eu possa ver e, ao final, eu poder fazer as perguntas para a doutora Alice Bianchini. Tá bom. Obrigado, doutora Regiane. Então, vamos passar a palavra para a doutora Alice fazer as saudações e já dar continuidade à atividade de hoje. Por favor, doutora Alice. Bom, começo dizendo da alegria de estar, mesmo que virtualmente, na OAB de Tatuapé. Claro que a gente sempre prefere estar presencialmente, mas que bom que a gente tem essas ferramentas, né? A gente está aqui dividindo mesmo esse quadradinho aqui com tantas amigas, com tantas pessoas que eu admiro tanto, parabenizando essas valorosas mulheres de Tatuapé, nossa presidente, que coisa boa, né? Ter uma mulher presidindo a subseção. E é importante que, sobre esse tema, daqui a pouco a gente vai falar, né? Mas cumprimentando também o doutor Sérgio, não o conhecia, mas parabéns também pelo seu trabalho. A Regiane, que é essa nossa querida amiga, né? Que bom que a gente deu certo, que a gente está juntas. A Andrea, quantos caminhos rodados, né, Andrea? Quanta coisa que a gente fez juntas aí também. Então, eu me sinto em casa, me sinto entre os amigos, entre as amigas, e nós vamos falar de um tema que é um tema que eu gosto muito, é um tema que, na verdade, eu trabalhei pela primeira vez nos idos de 1993, que eu comecei a estudar esse tema. Foi objeto do meu mestrado, quando eu defendi a minha dissertação em 1994, na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu trabalhei exatamente esse tema numa perspectiva constitucional de verificar como é que foi a evolução tanto dos direitos jurídicos da mulher, quanto também dos direitos políticos. E aí, antes da gente fazer a apresentação, inclusive eu vou fazer uma apresentaçãozinha em PowerPoint, depois vou deixar também, Regiane, para que alguém que tenha interesse possa, então, ter acesso a essa documentação, que é o PowerPoint, mas começando só para a gente aquecer um pouquinho, para dizer que o Brasil perdeu uma chance histórica de ter sido o primeiro país no mundo, olha o que eu vou dizer agora, primeiro país do mundo a
conferir o direito de voto às mulheres. E isso aconteceu exatamente quando a nossa Constituição de 1891 previa, dentre o capítulo que tratava dos direitos políticos, previa a palavra cidadão. E aí é curioso, porque a palavra cidadão vai aparecer em outros momentos também da nossa Constituição Federal de 1891. Olha que eu estou falando de coisa antiga, né? 1891. E lá em 1891, a palavra cidadão aparecia em vários momentos. Só que na parte relativa aos direitos eleitorais, aos direitos políticos, foi entendido que a palavra cidadão queria dizer somente e exclusivamente o sexo masculino, que não abarcava também o sexo feminino. Daí é interessante, porque é o primeiro momento que a mulher, então, tem o direito de voto aqui no Brasil é em 1932. Mas se a gente for lembrar historicamente, depois de 1891, a primeira Constituição que nós temos é em 1934. O que significa dizer que nós tivemos uma lei nacional, em 1932, que deu direito de voto às mulheres, e se deu direito de voto em 1932, é porque, naquele ano de 1932, se entendeu que constitucionalmente havia essa possibilidade. Ver se vocês conseguem entender o raciocínio que eu estou criando aqui. Mas, quando nós estamos lá em 1891, o entendimento foi no sentido que não tinha direito de voto às mulheres. E aí nós tivemos um movimento muito bonito, muito interessante, que aconteceu no Rio Grande do Norte, em que as mulheres, antes de 1932, e exatamente com base na Constituição de 1891, exigiram o direito de voto. E fizeram o alistamento, que tinha que fazer o alistamento eleitoral naquela época, e efetivamente tiveram o direito de voto e voltaram nas eleições estaduais lá no Rio Grande do Norte, e puderam votar antes do nosso Código Eleitoral de 1932 e com base na Constituição de 1891. Mas, enfim, só que o que aconteceu? Aconteceu aqui, essas mulheres que votaram lá no Rio Grande do Norte tiveram os seus votos anulados pelo então Tribunal Superior Eleitoral, que era outro nome, né? Que seria hoje Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque a gente vê numa história antiga algo que continua a acontecer. Porque nós vamos encontrar hoje o direito de voto às mulheres consagrados constitucionalmente, consagrados por leis, inclusive com ações afirmativas, mas a gente não vê uma realidade. Exatamente por quê? Porque a cultura que nós temos hoje em relação a esse tema é muito mais forte do que nós temos a lei. Então, não basta a gente ter uma lei, como a gente, na minha concepção, também em 1891, lendo a Constituição, a interpretação possível era só uma, era no sentido de que sim, a mulher tinha o direito de voto, porque afinal de contas ela era cidadã, e a Constituição fazia referência a cidadão, e não foi o que prevaleceu por uma questão de cultura. E aí, por isso que eu digo, né, que o Brasil perdeu a chance de ter sido o primeiro país no mundo, se a interpretação da Constituição de 1891, que prevaleceu, fosse no sentido de que cidadão também abarcava as mulheres, nós teríamos, então, sido o primeiro país do mundo a ter o direito de voto às mulheres. Com essa historinha que eu conto, eu mostro que, não obstante é uma história antiga, da época imperial, nós não mudamos muito, infelizmente, ainda hoje, século XXI, 2020. E eu queria começar, então, vou fazer uma apresentação de alguns slides aqui que eu preparei para a nossa participação de hoje, e a gente começa, eu queria começar com 3 frases, deixa eu ver se eu acho ele aqui, com 3 frases e com uma deixa eu só arrumar aqui. E com uma dinâmica, né? Essa que é a ideia essa ideia que eu queria trabalhar hoje com vocês. Vou pegar aqui, tudo bem. Porque eu não consigo ver se está funcionando. Vocês só me digam se não estiver funcionando, me dê um toque, tá ok? Está perfeito, doutora Alice, está muito bem. Tá bem. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A primeira coisa, né? Então, 3 frases e uma dinâmica. E eu queria começar com as 3 frases que a gente vai desenvolver durante toda a nossa fala. Nós vamos desenvolver essas 3 frases. O que não se mede não se muda. Então, olha, frase impactante, né? O que não se mede não se muda. Depois, a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos.
e depois, sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Mas a primeira coisa que eu queria, e a gente vai desenvolver cada uma dessas frases aí, mas eu queria trabalhar exatamente com uma perspectiva de uma dinâmica. Essa dinâmica é uma dinâmica que eu tenho feito em vários momentos. Eu participo de eventos e de cursos de capacitação em que começa com uma historinha bem simples, e a dinâmica, eu preciso que vocês também participem aí, cada um por si próprio, certo? Todo mundo, cada um consigo mesmo, porque eu vou contar a historinha, é uma dinâmica, uma historinha bem simples, quem já conhece não fala nada, né? Mas, e que no final vai ter uma frase, e a gente vai ter que entender quem é que falou aquela frase. Então, a dinâmica, ela conta com uma necessidade. A necessidade que é a primeira coisa que vier na cabeça de vocês, como sendo o autor da frase, vocês podem anotar no papel ou ficar na sua memória, para depois poder fazer um cotejamento em relação ao final dessa história, né? Então, a historinha é bem simples. Vou contar aqui, vou mostrar aqui para vocês juntos, ó. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar este menino, ele é meu filho. E a pergunta é exatamente essa. Quem falou essa frase? Não posso operar este menino, ele é meu filho. Então, quem ainda está em dúvida, vamos ler de novo. Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro, alguém chama a ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido, levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: não posso operar esse menino, ele é meu filho. Então, o que acontece com essa dinâmica? Essa dinâmica eu fiz em vários cursos de capacitação para juízes e juízas que atuam exclusivamente no âmbito da violência contra a mulher. A mesma coisa com promotores e promotoras, delegados e delegadas, advogados e advogadas, e assim a gente, defensores e defensoras, eu tive a oportunidade de fazer essa dinâmica com esses grupos todos. E o que eu observava? Eu fazia dinâmica e pedia, então, eu distribuía um papelzinho pequenininho, assim, amarelinho, e pedia que a pessoa escrevesse, né, a primeira coisa que viesse na cabeça, escrevesse, e não dobrasse o papel, porque eu já ia ver o resultado ali na mesa imediatamente. Aí, as surpresas. A primeira surpresa que eu observava era o quanto que tinha gente que demorava para colocar alguma coisa no papel. Ficava, olhava a questão, olhava o papel, olhava a questão, olhava o papel, e não conseguia, né, sair dessa inércia. A segunda coisa que eu observei também, surpresa, é o fato de que, não obstante o meu pedido de que não dobrasse o papelzinho, esses papeizinhos vinham bem dobrados na maioria das vezes, dobrava, dobrava, dobrava. O que Freud explica que pode ser uma insegurança em relação à resposta, o que já é de se estranhar, insegurança em relação à resposta. A terceira questão, que também era uma surpresa, era exatamente o momento em que eu observava que a resposta, que era a mais evidente, mais objetiva e a mais plausível, que seria o quê? Seria a mãe, né? Não aparece em algumas das respostas. Não vou dizer que em todas, né? A maioria vai responder a mãe, mas dependendo do local onde eu estava, eu me surpreendia mais ou me surpreendia menos. E eu já tive locais em que efetivamente 20% das respostas não foram aquelas que seriam a mais evidentes. Mãe. Eu até admito que teriam outras respostas, como, por exemplo, ele era um filho adotivo, como, por exemplo, uma questão de relação homoafetiva. Quer dizer, nós podemos pensar em outras hipóteses? Podemos, mas a mais evidente, a que deveria saltar na nossa mente como resposta primeira, seria a mãe, porque é a resposta mais óbvia. Ora, se nós temos um pai, nós temos um filho, o pai morre, quem é outra pessoa que pode chamar de filho? Pela lógica, né, uma primeira resposta seria exatamente a mãe. E a mãe, então, seria a médica nessa resposta aqui. O que a gente observa? A gente observa exatamente isso. Qual é a dificuldade que nós vamos encontrar em relação a algumas pessoas, o porquê que muitas pessoas não respondem ou não pensam imediatamente na mãe, né, como médica? Exatamente porque a gente trabalha nessa questão, que é uma questão simples, bem simples. E ela trabalha, doutora Regiane, exatamente com uma questão que a gente precisa entender e falar muito aqui para as nossas colegas e para os nossos colegas também advogados, que é a questão do estereótipo, né? A gente fala do estereótipo de gênero. Então, nesse estereótipo de gênero, nós encontramos exatamente uma idealização do que seria o papel da mulher, uma idealização do que seria o papel do homem. E no papel da mulher, que é o tema que nós estamos colocando aqui,
essa questão traz duas coisas muito importantes. A primeira coisa importante que essa questão traz é exatamente deslocamento. Então, ela faz 2 deslocamentos. O primeiro deslocamento, eu vou colocar a minha imagem aqui para a gente conversar mais de perto, depois eu continuo aqui. Mas o primeiro deslocamento é exatamente verificar o quê? Verificar que nós estamos colocando essa mulher fora do ambiente que a gente está acostumado a ver essa mulher, que é dentro de casa. Então, a primeira coisa que a gente faz é deslocar essa mulher para fora da casa. Para o lugar de estar no lugar privado, ela está no lugar público. O segundo deslocamento que a gente faz, que é importante da gente compreender, é exatamente entender que nós estamos dando uma profissão para essa mulher, não é qualquer profissão, é médica, né? E, além do mais, nós estamos qualificando, nós estamos vendo a pessoa mais competente do centro cirúrgico. E aí, normalmente, você não pensa numa mulher quando você pensa na competência. E aí, por que eu estou colocando exatamente esse tema e essa dinâmica para discutir a questão da representatividade da mulher na política? Para dizer exatamente isso. A gente não está acostumado a pensar a mulher em cargos diretivos. Nós não estamos acostumados a pensar na mulher nos representando, nem mesmo as mulheres, porque quando a gente vai pegar essa questão, né, essa dinâmica que a gente fez, não são só os homens que não conseguem identificar a mulher como sendo, né, a mãe como sendo aquela pessoa mais competente do centro cirúrgico, chamou aquela outra pessoa de filho. Né? Não são só os homens. Nós, mulheres, também temos essa dificuldade. A gente tem essa dificuldade por uma série de questões. Que os estereótipos é uma questão importante, mas a gente tem que falar também da questão da linguagem, que nós estamos todos discutindo agora, em época, né, em ano eleitoral, em quem nós vamos votar para prefeitor. Olha como é que a gente fala, né? A gente pergunta para o outro, pergunta para o colega, né? Para quem você já decidiu quem você vai votar para prefeito? Você já decidiu quem você vai votar para vereador? Então, perceba que a própria cédula vai aparecer prefeito, vereador, né? Não vai aparecer a flexão de gênero. Então, nós temos essa questão, exatamente a questão dos estereótipos, e isso dificulta muito a questão da participação da mulher na política, dificulta muito a participação da mulher em cargos de comando de decisão, né, em espaços de comando de decisão. Por isso que eu achei interessante a gente começar exatamente com essa perspectiva dessa dinâmica. Agora, essa dinâmica vai mostrar para nós essa dificuldade, eu queria trazer agora, trabalhando com a questão dos números, né, e falar um pouquinho exatamente dessa questão agora. Porque nós vamos falar o que não se mede, não se muda, e esse é o tema importantíssimo para a gente trabalhar. Por quê? Nós vamos ver uma pesquisa agora que eu vou trabalhar com vocês, que é uma pesquisa Data Senado. E lá na Data Senado vai mostrar qual é a razão e chance na eleição quando a gente faz essa razão homem e mulher. Essa é com base nas últimas eleições de 2018, né? Então tá exatamente a última eleição que nós temos. E vocês observem ali que na média do Brasil precisa basicamente de 2,5 vezes mais chance, basicamente 2,5 vezes mais chance de um homem conseguir se eleger do que de uma mulher. Se a gente vai fazer uma análise, né, analisando, por exemplo, Goiás, o estado de Goiás, tem queridíssimas amigas e amigos no estado de Goiás, mas no estado de Goiás, uma mulher, um homem, melhor me referindo, tem 6,5 mais chance de se eleger do que uma mulher. Quando a gente vai para São Paulo, nós estamos um pouquinho abaixo da média ali, né? 2 vezes mais chance de um homem se eleger do que uma mulher. Então, dados objetivos vão mostrar para a gente que há uma diferença, sim, nas chances de se eleger só pelo fato de você ser homem ou pelo fato de você ser uma mulher. Aí vem a questão da sociedade e mulher, e a gente pensar um pouquinho em mentes e corações para a gente trabalhar esse tema. Porque o que a gente vai encontrar? Que sociedade que nós encontramos? Essa é uma análise sociológica. Na sociedade, que sociedade que nós temos? Nós temos uma sociedade que 41% das mulheres tem medo de lutar pelos seus direitos. Então, imagina, se essa mulher tem medo de lutar pelos seus direitos, qual é o percentual dessas mulheres que vão se candidatar a ser alguma coisa? Se ela mesma tem medo de lutar pelos seus direitos, provavelmente ela não vai se candidatar a nada. 45% das mulheres brasileiras desistem de seus sonhos e aspirações. E agora eu volto. O sonho dela era ser vereadora. Ela vai, olha, o 45% nem vai atrás de seus sonhos. Depois nós vamos encontrar 40% das crianças, das meninas, a partir de 6 anos de idade, se acham menos inteligentes do que os meninos e desistem de fazer atividades. E o que vai acontecer com ela, então,
na idade adulta, né? Então, já desde pequena, ela já se sente inferior ao homem. E aí vem essas respostas de 19%, 14%, que me assustam bastante, mas 19% é exatamente o número de homens que vai achar, que vai entender que a mulher é inferior aos homens. Não é que a sociedade trata as mulheres de forma a inferiorizá-las. Não é que os papéis que a sociedade distribui para as mulheres trazem essa convicção de que ela acaba fazendo papéis inferiores. Não, as mulheres são inferiores aos homens. E imagine o que tem aí no 14%. 14% é exatamente o percentual das mulheres que acham que ela, por ser mulher, é inferior aos homens. Então, esse contexto todo vai trazer para nós uma cultura que não favorece a participação das mulheres na política, o que não favorece a participação das mulheres nos cargos de poder e direção. Então, olha quanta coisa que a gente tem que mexer para que a gente possa efetivamente virar o jogo, para que efetivamente nós tenhamos uma sociedade em que as oportunidades são iguais para homens e mulheres, cada um mostra a sua competência. Mas aqui no Brasil não é assim. Por mais competente que pode ser uma mulher em relação ao homem, as chances e as oportunidades dessa mulher são muito menores. Então, essa que é a discussão que a gente precisa fazer. E aí, para a gente, né, pelo menos botar um pouquinho de poesia aqui nesse tema tão largo, eu trago Cecília Meirelles, uma poesia dela que eu acho muito significativa para esse momento que a gente está vivendo aqui da política, né? Ela diz assim: já fui loura, já fui morena, já fui Margarida e Beatriz, já fui Maria e Madalena, só não pude ser como quis, né? Então, essa é uma realidade de Cecília Meirelles na época em que ela escreve isso, mas é uma realidade também nossa, de mulheres em pleno século XXI, em pleno 2020, né? Então, aí, com a ajuda de Cecília Meirelles. Agora, voltando ainda, estamos medindo, né? Estamos fazendo essa medição, que não se mede, não se muda. Então, vamos primeiro conhecer a nossa realidade, conhecer os nossos fatos sociais, para que a gente possa pensar, continuamos assim ou temos que trazer mudanças? A gente já viu aí, pelos números, que realmente a gente tem que trazer mudanças, né? Mas aqui, esse dado que eu vou mostrar é uma pesquisa que vai analisar a questão dos índices de corrupção e a questão da participação da mulher na política. É interessante porque vai fazer uma conclusão, vai trazer uma conclusão para nós. Essa é uma pesquisa que foi mundial. Vai trazer uma conclusão de que países onde mais mulheres estão no governo têm menos corrupção. Quanto mais mulheres no governo, mais corrupção. Mais interessante, a motivação. O que eles justificam, né? Eles justificam exatamente da seguinte forma. Primeiro, para dizer que foram 125 países, incluindo o Brasil, né? E se conclui dessa forma aqui. E depois, o que essa pesquisa vai trazer exatamente do empoderamento das mulheres é isso que eu queria mostrar aqui, ó, que as mulheres são formuladoras de políticas tendentes a favorecer políticas que melhorem as coisas, como a previsão de bem público, saúde, educação, bem-estar infantil, ou seja, ela é realizadora ou planejadora de políticas públicas. Exatamente, quanto mais políticas públicas eu tenho naquela sociedade, menos eu tenho desigualdade naquela sociedade e menos eu tenho corrupção. Então, a corrupção chega lá no final. A partir do momento que eu tenho mais políticas públicas, menos desigualdade e menos corrupção. E a ideia não é que as mulheres elas são mais propensas a tomar decisões mais justas, no sentido de que elas são mais éticas ou menos amorais e morais, não. Mas, na verdade, é que ela busca mais objetivamente políticas públicas do que os homens. E isso é que faz toda a mudança na sociedade. Então, não é uma questão de personalidade, de qualidade, de atributos morais favoráveis das mulheres em relação aos homens. Aliás, todas as pesquisas que eu conheço, eu nunca encontrei nenhuma que vai dizer que os homens são melhores do que as mulheres, que as mulheres são melhores do que os homens nos atributos de personalidade, nos atributos morais, nos atributos éticos. Mas essa pesquisa vai mostrar que as mulheres são mais propensas a fazer trabalhos com políticas públicas, né? Preocupação com a política pública.
E aí a gente vai encontrar uma outra pesquisa aqui também. Veja que os dados todas, né, doutora Regiane, eu estou deixando aqui exatamente para quem queira se aprofundar e conhecer mais essas pesquisas, tá? Mas vai dizer aqui, ó, eleger prefeitas mulheres reduz a mortalidade infantil. Olha que interessante, né? Também uma pesquisa que foi feita no Brasil, envolveu instituições estrangeiras e instituições brasileiras e chega a essa conclusão. E aí traz, então, informações interessantes. O aumento de acesso ao Bolsa Família, aumento de programas de estratégias de saúde para a família, importantíssimo. Quanto mais você tem mulheres na política, mais você tem esses dois tipos de preocupações. E aí, ela, nessa pesquisa também faz uma referência, né, que na literatura acadêmica evidencia provas robustas de que as políticas as políticas de mulheres são geralmente mais propensas do que os homens a apoiar programas sociais. Então, de novo, uma outra pesquisa que traz a mesma conclusão. Programas sociais é que vão trazer essa melhoria e essa tendência das mulheres para programas sociais. E vem um pouquinho do que é habilidades e competências, né? A gente cresce como menina, cuidando sempre de alguma coisa, né? Cuidando do bebê, a criança que mais brinca, menina, né? Brinca de boneca. Ou seja, como eu brinco sempre, a gente está se preparando para a idade adulta, né? Não é bem brincadeira. Está todo mundo se preparando aí para a idade adulta. Mas, enfim, pelas habilidades e competências que são dadas às meninas, que são dadas aos meninos desde pequenos, as meninas desenvolvem, então, habilidades e competências no sentido de cuidar, de se preocupar. E os homens, outras habilidades e competências. E aí que é interessante isso, porque eu não vejo como sendo problema, necessariamente, a divisão dos papéis sexuais, né? Os meninos fazendo isso, os meninos fazendo aquilo. O problema é que a nossa sociedade atribui como sendo mais importante os papéis ditos masculinos, em detrimento dos papéis ditos femininos. Então, essa que vai acontecer. Mas, prosseguindo aqui nas nossas pesquisas, e aí vem se fala aqui, né, na pesquisa anterior, dizia, né, que prefeitas mulheres reduzem a mortalidade infantil, aí vamos ver, agora, medindo um pouco como é que está essa situação, nós encontramos que cerca de 23% das cidades não elegeram nem sequer uma vereadora. Ou seja, não tem nem sequer vereadora. Prefeita, então, muito menos, né? Mas nós vamos encontrar exatamente esses dados que vão dizer para nós que não existe, nós temos praticamente um quarto, então, dos municípios brasileiros em que você não tem sequer uma vereadora. Então, imagine que, efetivamente, o quanto que pode ter de prejuízo em relação a políticas públicas em relação a esses municípios, né? Esse é o tema que está sendo trabalhado nessa outra pesquisa que eu estou mostrando aqui para vocês, que tem a base exatamente na última eleição. Estamos hoje em ano eleitoral, tudo indica que vai ter eleição, né? Estava escutando o nosso presidente do Tribunal Eleitoral hoje dizendo que sim, né? Está tudo preparado e tal, mas, enfim, pode ser que esse jogo mude, mas, por outro lado, a gente vai falar daqui a pouco também disso, como que está a situação das mulheres que pretendem, né, se candidatar e a questão da pandemia. Será que a pandemia vai, de alguma forma, ajudar essas mulheres? Será que vai atrapalhar ou será que não vai fazer nenhuma diferença? Né? Isso a gente vai falar daqui a pouco, esse tema da pandemia e da questão das mulheres agora, né, as candidaturas femininas. Bom, muito bem. E a gente prossegue com dados ainda, né, que vai mostrar para nós que existe um índice de desigualdade de gênero que é medido em vários países. E o Brasil está numa condição muito desconfortável, né, que é uma posição muito ruim em igualdade de gênero, ou seja, nós temos muita desigualdade de gênero no Brasil. E é importante a gente saber que quando vai medir no país o índice de igualdade de gênero, desenvolvimento de gênero, de desigualdade de gênero, nós vamos encontrar são quatro fatores que são levados em consideração para que haja um índice, né, para que se chegue a um índice da desigualdade ou da igualdade de gênero naquele país. De um lado, nós vamos encontrar o acesso à educação e a qualidade da saúde, e do outro lado, nós vamos encontrar mercado de trabalho e participação política, né? A gente vai encontrar o Brasil, então, na posição de número 95 de 144 países, ou seja, uma situação muito ruim. Agora, olhem o detalhe. De um lado, eu coloquei mercado de trabalho e participação da política. Do outro, eu coloquei acesso à educação e a qualidade de saúde. Por incrível que possa parecer o que eu vou dizer agora, quando vai analisar os índices do Brasil, acesso à educação e qualidade de saúde, homens e mulheres estão exatamente na mesma situação.
e estão na posição de número 1. A posição de número 1 para dizer que não tem desigualdade nenhuma entre homens e mulheres no acesso à educação, não tem desigualdade nenhuma entre homens e mulheres na qualidade de saúde. O Brasil está na posição de número 1, ou seja, igualdade plena e total de homens e mulheres, acesso à educação, de homens e mulheres, acesso à saúde. Agora, claro, a gente está lá no número 1, junto com quem? Com a Finlândia, com o Canadá, com a Islândia, só que, muito embora lá também eles estejam no número 1, a diferença que a gente vai observar é que lá os islandeses, homens e mulheres, esse é o resultado principal. Tem uma condição excelente de educação, excelente de saúde, e aqui o homem e as mulheres, os homens brasileiros e as mulheres brasileiras estão na mesma situação de péssimo acesso à educação, de péssima qualidade de saúde. Então, só para a gente combinar aqui e entender direitinho como é que isso funciona, né? Aí a gente vai para o outro lado. Mercado de trabalho e participação da mulher na política, dá vergonha, sofrível. Sofrível porque quando a gente vai analisar o salário de homens e mulheres aqui no Brasil, nos mesmos cargos e funções, então é importante saber que fazendo exatamente a mesma coisa, o que daria lá no direito do trabalho, a tal da equiparação salarial, então a equiparação salarial lá do direito do trabalho, quando a gente vai olhar aqui no Brasil, nós vamos encontrar uma diferença de cerca de 25% do salário da mulher, é menos 25% em relação ao salário do homem, fazendo exatamente a mesma coisa, nos mesmos cargos e funções. As pessoas, às vezes, têm dificuldade para entender, mas como assim? Como é que uma empresa consegue pagar salários diferentes para pessoas que estão fazendo a mesma coisa? Consegue. E tem muita empresa que faz isso. A reforma trabalhista vai trazer uma multa para as empresas que fazem isso, né? Discriminação por sexo, por idade, por corpo, uma série de discriminações, mas é uma multa tão pequena que não desestimula a você fazer esse tipo de prática totalmente injusta, ilegal e criminosa, né? Então, você não tem como... as empresas não se desestimulam, porque se acontecer dessa mulher vier a reclamar porque está recebendo um salário inferior ao homem que faz o mesmo trabalho que ela, se ela for entrar na justiça trabalhista, se ela conseguir provar, se ela não fizer acordo, etc. e tal, ainda assim é vantagem para o empregador fazer esse tipo de coisa, porque a multa é muito pequena, muito irrisória. Bom, e aí vem o nosso tema. E a participação da mulher na política? Situação extremamente vergonhosa. Mas, assim, põe vergonha nisso. O Brasil é dos últimos países aqui da América Latina, está na lanterninha, está lá embaixo, né? Realmente um país que tem uma quantidade muito pequena. O Brasil vai fazer com que a América Latina caia o índice, porque a média, tirando o Brasil, é altíssima de participação de mulheres na política. Aí, quando inclui o Brasil, cai para baixo lá. O pessoal aqui da América Latina realmente fica muito chateado, porque o índice que sai da média fica bem inferior, exatamente porque o Brasil é bem baixa a participação das mulheres na política. A média, só para a gente ter uma ideia, aqui na América Latina, chega a quase 40%, quase 40%. No Brasil, isso porque nós melhoramos muito na última eleição, melhoramos muito, mas nós estamos ali na faixa, juntando todos os parlamentos, né, municipal, estadual e federal, está numa faixa de 12%. Né? Então, realmente é muito baixa a participação das mulheres na política. Bom, e aí nós temos uma coisa interessante desse quadro que eu queria antes de prosseguir. Verificando o seguinte, quando a gente olha desse lado que é a educação e saúde, é interessante porque educação e saúde é alguma coisa que depende muito de você. Você estudar, você cuidar da sua saúde. Agora, quando a gente vai para o mercado de trabalho e política, o interessante é que você depende sempre do aceno de um terceiro, né? de um terceiro que vai fazer alguma coisa por você. Então, quando a gente vai pensar no trabalho, é um terceiro que vai contratar essa mulher, é um terceiro que vai dizer qual é o salário dessa mulher. Quando a gente pensa na política, é um terceiro que vai admitir a candidatura dessa mulher, porque se ela querer ser candidata não é suficiente, tem que ter um partido político que aceite ela como candidata. E também somos nós, eleitores, que vamos votar nessa mulher. Então, do que depende de terceiros, a situação da mulher fica complicada, mas o que não depende de terceiros, a situação da mulher ela é tão boa quanto dos homens. Isso para a gente refletir e pensar um pouquinho o que isso significa, né? Bom, aí a gente prossegue aqui, só trouxe uma foto que eu acho até divertida, porque essa foto exatamente sou eu, e
a imagem, a foto de todas as mulheres que já foram deputadas federais até 2018, ou seja, conseguindo uma foto, né? Colocar aqui a imagem de todas as mulheres desde o início lá, né, da Câmara dos Deputados, mas todas as deputadas federais até 2018 couberam aí nessa foto para mostrar a quantidade insignificante, né, de mulheres no parlamento, na Câmara dos Deputados. Bom, e aí que eu queria também mostrar para vocês essa questão importante, porque a gente vai analisar aqui que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero nós vamos ter num país, numa região. Então, essa lógica que eu chamo de perversa, porque a gente percebe que para diminuir a violência de gênero, eu tenho que mexer na desigualdade de gênero. Então, é muito importante a gente pensar nessa desigualdade de gênero, inclusive no outro tema que eu gosto muito, no sentido de que estudo bastante, né, não gosto muito no sentido do tema, mas gosto muito de estudar o tema, que é a questão da violência de gênero. Então, aqui, esse caminho das pedras a gente já mostra aqui. O que fazer para a diminuição da violência de gênero? Diminuir a desigualdade de gênero. Bom, e aí, voltando ainda, o que se mede, o que não se mede, não se muda, né? E aí vem uma historinha rapidinha que eu queria contar. Exatamente, eu participo da Comissão da Mulher Advogada Nacional desde a primeira gestão com a Fernanda Marinella. Depois participei na gestão da Eduarda e participo agora na gestão da Daniela. E foi exatamente na gestão da Fernanda Marinella que nós fizemos o primeiro censo advogada do Brasil, né? E a gente vai encontrar, então, uma série de informações que a gente não imaginava, e a partir dessas informações, nós começamos a trabalhar o que fazer para mudar aquela condição, né? E dentre as coisas que a gente pensou, exatamente foi uma alteração, né, uma alteração da lei para mostrar o quê? Existe, sim, uma condição da mulher advogada, que é diferente da condição do homem advogado. E aí que eu coloco aqui esse tema, né? As diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Então, existe uma diferença. A injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Então, quando a gente começou a identificar determinada camada, né, determinadas mulheres advogadas tinham um problema específico, que nem todas tinham, nem todas passavam por aquela situação, mas que a gente tinha que cuidar, que a gente tinha que ver, e, de fato, homens e mulheres são diferentes, aliás, homens são diferentes entre si, mulheres são diferentes entre si, mas o fato de nós termos diferenças não podem ser convertidas em desigualdades. Mais do que isso, nós temos que fazer com que cada vez mais as pessoas sejam mais iguais, apesar das suas diferenças. E foi aí, exatamente aí, que a gente trabalhou alguns temas que eu vou mencionar, mas antes eu queria trabalhar a questão da representatividade de justiça no Conselho Nacional de Justiça, só para ver que é um tema, né, eu vou trabalhar daqui a pouco dentro do nosso sistema da OAB, mas o CNJ já se preocupou com isso, tanto que tem uma resolução, que é de setembro de 2018, que vai instituir a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, reconhecendo o próprio Poder Judiciário, através do Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo as dificuldades que as mulheres têm para ascender à carreira do judiciário, né, como magistradas. Então, inclusive, criando uma portaria que é deste ano, de março desse ano, que vai instituir um grupo de trabalho destinado a avaliar o mecanismo de maior participação das mulheres nos processos seletivos de ingresso à magistratura. Então, o que dá para fazer? Nós constatamos essa dificuldade das mulheres serem magistradas. E o que nós, CNJ, podemos fazer? Então, veja como é interessante essa questão, que não fica só no nosso âmbito. Né? Até no Tribunal, no Conselho Nacional de Justiça, já surgiu, já se percebeu essa diferença. E no nosso âmbito, o que nós fizemos? Então, a partir daqui nós constatamos questões específicas vinculadas à advogada, e aqui falando então do recorte da advogada gestante, a Lei 13.363, que vai suspender os prazos por 30 dias quando a mulher der à luz ou adotar, desde que seja a única advogada de alguma das partes. Vai trabalhar a suspensão do prazo por 8 dias, quando for o único advogado de alguma das partes se tornar pai ou adotar, ou seja, não é só para a advogada, né, também tem uma preocupação com o advogado que se torna pai ou advogado que adota. Depois nós temos lá alterações no Estatuto da Advocacia para falar das gestantes e lactantes,
e falar da dispensa de passar por aparelhos de raio-x, nós sabemos perfeitamente o que significa passar por aparelho de raio-x, se essa mulher está grávida ou se essa mulher é lactante, e depois a prioridade nas sustentações orais. Então, você tinha a situação, né, vivenciamos vários casos, inclusive da Daniela Teixeira, que hoje é conselheira federal pelo Distrito Federal, e efetivamente ela estava bem grávida e aguardou 4 horas com uma sustentação oral até o momento em que efetivamente ela começou a passar mal e acabou tendo um parto prematuro, né? Inclusive, nesse dia 28 de novembro de 2016, quando a lei foi sancionada pelo então presidente Temer, nós tivemos um fato também muito triste, muito dramático, que aconteceu com uma advogada dentro de um fórum numa cidade da Bahia, do estado da Bahia, em que ela passou mal grávida e ela acabou morrendo a caminho do hospital, ou seja, ela nem conseguiu sobreviver, né? O caso da Daniela Teixeira, um caso que, por sorte, deu tudo bem, a criança nasceu prematura, mas correu tudo bem, não teve nenhum problema. Mas isso, claro, trouxe a discussão essa situação, porque a gente sabe que a gestação não é doença, mas a gente sabe que a gestação altera completamente o corpo dessa mulher, a saúde dessa mulher no sentido de pressão alta e determinadas situações. Então, o que acontece numa situação dessa? Se ela demora muito tempo, principalmente em fóruns, que normalmente são quentes, né, com aqueles ventiladores que mal funcionam e com muita gente participando. Então, ela realmente tem a prioridade na sustentação oral. Quer dizer, é uma coisa que os tribunais, vários tribunais já faziam, mas alguns não faziam. Então, agora a gente conseguiu, através de uma lei, uniformizar essa situação. E com base no quê? Com base em ouvir as mulheres advogadas e querendo saber um pouquinho da sua história, querendo saber um pouquinho dos seus problemas, quais são os desafios que elas enfrentavam na sua profissão, né? Então, descobrimos uma série de questões aqui. Também, falando nessa linha de ativismo, nessa linha de ação, de atuação, parabenizando aqui a Caixa, a CASP, né, a nossa Caixa de Assistência de São Paulo, por conta desse benefício que foi importantíssimo para as advogadas vítimas de violência doméstica. E aí, por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo isso porque exatamente, veja, será que só agora, em 2020, as mulheres advogadas e estagiárias tiveram necessidade desse benefício? Será que é uma coisa que aconteceu agora? Será que é uma coisa que nós percebemos agora essa necessidade? E aí, perceber essa necessidade tem a ver com um tema que eu tenho estudado bastante, que se chama consciência feminista. Essa consciência feminista não é uma coisa só de mulheres, não. É uma coisa de mulheres e de homens. Percebendo, então, essa perspectiva desta mulher, o que acontece em relação a ela e quais são os seus problemas e o que a gente pode efetivamente fazer para ajudar. Mas, tendo mais mulheres na política, nos espaços de decisão e poder, não é que as mulheres são melhores do que os homens, mas é que as mulheres podem colocar exatamente os seus problemas, podem entender, fazer entender melhor os seus problemas, podem reivindicar suas questões, porque a representatividade é isso, né? A gente quer que tenha no Congresso Nacional, na OAB, em todos os espaços de poder e decisão, pessoas de todas as camadas, para que a gente tenha uma diversidade, para que todos possam colocar os seus problemas, possam encaminhar as suas questões, para que efetivamente nós tenhamos uma sociedade plural, diversa, com todos os momentos dessa sociedade sendo atendidos, né? Essa que é a ideia, por isso que eu trouxe esse benefício importantíssimo. Também trago aqui importante atividade feita agora recentemente pela OAB de São Paulo, Procuradoria Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, com a interveniência do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. E esse acordo de cooperação visa o quê? Conjunção de esforços de todos os participantes para o acompanhamento das candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020, ou seja, agora, é para agora. E se tem uma série de atividades que vão ser desenvolvidas pela OAB, pela Procuradoria Regional, pelo Ministério Público, pelo Tribunal Regional Eleitoral, para o quê? Para acompanhar essas candidaturas e fazer com que, efetivamente, aquilo que está na Constituição e aquilo que está nas leis eleitorais sejam efetivados, sejam transformados em realidade. Então, ações específicas, né, relativas ao tema da participação da mulher na política, que eu queria trazer como uma contribuição da nossa própria instituição, que muito nos orgulha, claro, né? Também aqui, trazendo um exemplo de participação agora de gênero, mas a gente sabe que, na verdade, essa cota era mais para
para não prejudicar as mulheres e para não prejudicar os homens, né? Mas a OAB Nacional fixa um mínimo de 30% e o máximo de 70% de palestrantes de cada gênero. Isso aconteceu em março deste ano. Então, todos os eventos que forem realizados pela OAB Nacional, e tem também uma previsão para as seccionais, e tem que ser validado isso em 90 dias, esses 90 dias já passou, depois a gente tem que ver, né, como é que estão em todas as seccionais, mas a ideia é exatamente essa, né, a ideia de ter a participação de 70% de mulheres e 30% de homens, ou de 70% de homens e 30% mulheres no mínimo, né, para que a gente possa ter essa diversidade de visões, de participação, de oportunidades, para que todo mundo possa dar o seu recado e possa mostrar o que sabe, né? Possa compartilhar o que sabe com as outras pessoas. Então, essa é uma perspectiva também muito importante, uma conquista muito importante. Depois, é exatamente essa questão que eu queria colocar aqui, né? Sejamos as mudanças que queremos ver no mundo, né? Então, aqui a gente vai trabalhar com um teste que a gente tem que fazer cotidiano, né? Todos os dias nós temos que parar e tentar preencher aí essas lacunas que estão aí, né? Esse é um teste para que a gente preencha. Primeiro, o que nós estamos fazendo para ampliar o nosso conhecimento e para difundir o nosso conhecimento, né? Esse conhecimento sobre a participação da mulher na política, será que se as pessoas entendessem tudo isso que eu falei, tudo mais que poderia ser dito, será que as pessoas perceberiam essa injustiça que é a relação homem-mulher no que tange a participação participação na política, a participação em espaços de poder e decisão? Será que a gente conseguiria fazer com que as pessoas percebessem essa injustiça a partir desse conhecimento de que, de fato, há uma dificuldade de oportunidades em relação às mulheres na política? De fato, há uma dificuldade de quase 2,5 vezes mais dificuldade das mulheres em relação aos homens aqui no estado de São Paulo? Quer dizer, essa percepção de injustiça que a gente tem que ter, né? E a partir dessa percepção da injustiça, a gente pensa exatamente as ações para mudança. Então, isso é um quadrinho para a gente preencher, viu? A nossa presidente, né? Para a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada, para todos os advogados e advogadas de toda São Paulo, na verdade, né? Exatamente pensar o que a gente pode fazer em relação a isso. Agora, o que eu iria trabalhar ainda com vocês? Há uma dificuldade, está se desenhando, que a pandemia vai trazer ainda mais dificuldade para as mulheres na participação da política. Num primeiro momento, se imaginava que não, porque muito da campanha política vai ser feita através de redes sociais. Mas como a gente sabe hoje que, número 1, as mulheres são os que estão sofrendo mais com a pandemia em relação às questões econômicas. 2, as mulheres são as que estão mais sofrendo com a pandemia em relação ao tempo disponível para outras tarefas que não sejam casa, filhos, escola, trabalho, limpeza, compras, higienização, preocupação muitas vezes que está cuidando dos avós, dos netos. Então, toda essa questão a gente sabe e objetivamente a gente tem 2 informações interessantes. Informação de número 1, quem é mulher acadêmica, né, que é professora, etc. e tal, teve uma diminuição quase pela metade dos artigos que vão ser subscritos para revistas do ramo, né? Então, as mulheres que são acadêmicas não estão mais conseguindo escrever os artigos acadêmicos. E, por outro lado, houve um aumento do número de artigos escritos por homens, houve um aumento dos encaminhamentos de livros escritos por homens agora na pandemia. Então, veja, objetivamente, são dados objetivos, a gente pode pegar os números, porque como essas relações são feitas objetivas, né? Quantas mulheres mandaram seus artigos para revistas? Quantos homens mandaram seus artigos para revistas? Então, só por esse dado objetivo, nós já estamos desenhando que, de fato, vai haver uma maior dificuldade das mulheres na política agora em época de pandemia. 1, sem dinheiro, e 2, sem tempo de fazer política, né? Porque ela já está aí sobrecarregada com as suas atividades. E aí a gente vê naquele terceiro quadradinho ali, na terceira coluna, ações para mudanças, né? O que a gente pode fazer, o que Tatuapé pode fazer efetivamente para mudar esse rumo, né? Para que essa injustiça de que essa dificuldade de oportunidade seja menor
vou refazer a frase, para que essa dificuldade de oportunidade não seja tão grande em relação à mulher quando compara com relação ao homem, né? Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer e, com certeza, a única certeza que a gente tem é que a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que eu queria colocar aqui, finalizando já, e uma frase que eu acho muito importante para a gente contextualizar tudo isso que a gente falou, né? Eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. E a gente viu, pelos dados que a gente mencionou anteriormente, que as mulheres realmente ela não têm poder sobre si mesmas, né? É muito difícil. Então, se ela quer o que ela quer, né? A gente sempre fala, o lugar da mulher é onde ela quiser. Mas será que o lugar da mulher é na política? Se ela quiser ser política, ela consegue? Muito difícil, dificuldade muito grande ela conseguir esse lugar ao sol aí na política. E aí, finalizando e agradecendo bastante aí essa oportunidade, ficando, né, à disposição para questões que a gente queira trabalhar e discussões que a gente queira fazer, essa frase que eu acho muito bonita. Primeiro, oferecendo aqui também para a gente continuar esse diálogo através das minhas redes sociais, são todas @professoralice, @professoralice você me encontra. E depois dizendo exatamente isso, se quiserem mais rápido, vá sozinho, se quiserem mais longe, vamos juntos, né? Eu acho essa frase ela muito importante e ela vai trabalhar todo esse esforço que foi feito aqui pela OAB de Tatuapé, de discutir essa questão, de trazer pessoas tão gabaritadas, tão competentes, tão aguerridas e que têm tanta vontade de mudança, né? E eu estou falando dos advogados e advogadas de Tatuapé, porque a gente observa isso, a gente tem essa subseção com muito carinho no coração, né? Já observei várias vezes atuações aí da OAB, parabenizando por essa vontade de ser a mudança que se quer ver no mundo, né? Então, agradeço bastante e fico aqui à disposição para outras indagações. Muito bem, doutora Alice. Fantástico, merece um aplauso de toda a plateia aqui, todos aqui te aplaudindo e agradecendo muito pela participação. E eu fico assim, simplesmente fico deslumbrado pelos números apresentados e nesses seus slides, porque é notável, né? A gente percebe a capacidade superior que a mulher tem em todos os sentidos, em todos os aspectos, e que esses números, infelizmente, existam hoje, né? Uma mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, coisa que o homem não consegue de forma alguma. Inclusive, os bancos universitários, a gente percebe o aumento do número de mulheres cada vez mais nas atividades profissionais. Então, é triste ver que ainda exista uma lacuna a ser preenchida, mas será preenchida certamente exatamente pela capacidade que a mulher tem, né? Inclusive, só citando como exemplo neste webinar, desde o início estava contabilizando, somos 24 aliás, agora saem 24, eram 26, né? Então 24 contra 2, ou seja, a mulher tem realmente essa superação em todos os sentidos de participar com muita ênfase, com muita garra. Eu, antes de passar a palavra para a doutora Regiane, eu queria só registrar aqui a participação da doutora Margarete de Cássia Lopes, secretária-geral adjunta da OAB Beijo, querida. Central. Que bom também, você estar aqui. E também da doutora Miriam Ravanelli, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, para quem gostaria de passar a palavra para fazer uma saudação ou falar alguma coisa a respeito da nossa palestra. Por favor, doutoras Margarete e doutora Miriam. Tem que ligar o microfone. Isso. Boa noite, muito obrigada pela gentileza da palavra. Eu estou aqui apreciando, porque sou fã número 1 da professora Alice, professora de todas nós. Nós ficamos muito felizes quando nós temos espaços como a Regiane tem construído, o Sérgio tem construído na OAB de Tatuapé, possibilitando o diálogo, a construção de políticas institucionais, o como fazer, né, meus amigos? Porque ninguém tem a receita, ninguém tem o caminho nós vamos construindo ao caminhar. Então, nós precisamos aprender. E se nesse dia não aprendermos nada,
esse dia não valeu a pena. Então, o conhecimento, esses diálogos, essas reflexões que a professora nos traz, é sempre um grande aprendizado. E aqui quero cumprimentar também a minha querida presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, a nossa doutora Miriam Ravanelli, né, que é a nossa presidente aqui do interior, que traz um trabalho magnífico junto a todas as regionais pelo estado todo, anda pelo estado todo. E olha como o Tatuapé é prestigiado, Regiane, dá uma olhada nisso, ó. Nós temos aí a vice-presidente nacional, né, da CNMA, e temos aí a vice-presidente, que é do interior, que é a Miriam Ravanelli. Ou seja, mulheres comprometidas, como você, Regiane, como todas as advogadas, né, doutora Roberta Thalito, vendo, como todas as advogadas que querem ser a transformação. O direito, meus amigos, é uma força viva, mas é uma força que precisa ser direcionada pela advocacia. E a advocacia é a profissão que nos proporciona estarmos na Constituição, defender o fundamento desse Estado de Direito, mas, acima de tudo, estarmos ao lado da sociedade construindo mudanças, como a professora disse. Vamos ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, muito obrigada pela oportunidade, gratidão sempre. Eu só vim para ficar de tiete e fã aqui de todas essas mulheres maravilhosas aí do Tatuapé. Obrigada. E homens também, né? Porque eu gosto dessa expressão da professora Alice, essa consciência dos homens, porque nós precisamos valorizar, viu, Sérgio? Eu quero dizer a você gratidão, porque acho que tão importante quanto estarmos as mulheres refletindo e construindo uma nova realidade, mas isso precisa ser ao lado de vocês, porque essas duas visões, essas visões positivas, proativas, nos levarão muito mais longe, professora Alice. Vamos juntos e vamos construir. Obrigada, gente. Um beijo no coração. Obrigado, doutora Margarete. Obrigada. Agora queria dar a palavra para a doutora Miriam, por favor. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Sim, está tudo bem. Boa noite. Como está, caro Sérgio? Deixa eu ver se eu sei pronunciar o seu nome. É Slan? Isto, perfeito. Coisa boa. Muito obrigada pela deferência, nosso querido secretário adjunto. É um prazer enorme estar aqui no Tatuapé mais uma vez. Eu não posso deixar de saudar aqui a minha querida presidente Rose, que eu já me sinto em casa, Sérgio, quando venho do Tatuapé. Eu costumava brincar que eu dizia que eu tinha uma segunda casa, agora eu já passo a ter segundas, terceiras e quartas. E eu me sinto muito em casa e sempre muito bem acolhida aqui nesta casa. E deixar também aqui um abraço enorme para a minha querida professora Alice, grande referência que nós temos não só dessa mulher, dessa profissional espetacular que é, mas também de ser humano que nos doa e nos empresta todo dia esse dom, que com certeza isso é um dom, porque essa empatia, essa sororidade que a Alice transborda, isso é dom, porque a Alice eu posso dizer que ela é realmente a concretude da sororidade. Então, assim, isso é um dom para poucos, porque eu costumo brincar, e aqui faço meia-culpa, que a minha sororidade é muito seletiva ainda, né? Então, assim, conviver com a Alice, fazer esse exercício é um prazer enorme. Regiane, minha querida, um enorme prazer. Eu vejo aqui a Andréia, eu vejo aqui as duas, tanto a Rossi quanto o Decker. Se eu fosse cumprimentá-la todas aqui, eu não te disse, Sérgio, que já estou em casa, porque se eu fosse fazer todas as deferências a essas amigas queridas, Margarete, essa irmã de alma, eu falo que a minha mãe deixou um fardo pesado para Margarete, porque quando a minha mãe foi embora, ela falou, Margarete, você precisa cuidar da Miriam. Então, assim, a Margarete ficou com um fardo bem pesado, viu, Sérgio? E assim, é uma noite com certeza muito especial, porque é um prazer ouvir a professora Alice. Eu pensava aqui, meus amigos, que ela sempre me leva a uma reflexão, ela sempre me leva a querer saber mais, a querer estudar, até para que eu possa, inclusive, acompanhá-la nessa caminhada que eu tenho a honra de compartilhar. E eu lembrava, professora Alice, que logo depois que nós fizemos essa última construção, esse último diálogo, né, de mulheres na política juntas, inclusive Margarete estava, a Aline também, né, e eu fui ler algumas pesquisas
e alguns marcos históricos, inclusive, e fui ver o quanto nós já fomos, com certeza, de uma forma concreta, efetivas para essa busca dessa unidade, né? No nosso país e no nosso cenário mundial. Eu lembrava de várias construções e lia, inclusive quando fomos fazer a nossa própria Constituinte, né, onde a nossa, então, Norma Kyriakos esteve presente para poder defender, inclusive, a importância de se ter o artigo 133 inserido na nossa Constituição. Lia muito a respeito, inclusive, dos apoios que todas as mulheres das bancadas receberam quando no nosso famoso lobby do batom, e fui fazer algumas pesquisas e assim retomar essa parte histórica também, né, professora Alice? Eu acho que nos faz pensar e ver o quanto também nós já progredimos, o quanto, por óbvio, precisamos andar, mas que assim temos feito o dever de casa, né? Enquanto mulheres, enquanto interessadas, enquanto muito interessadas numa construção democrática, de gênero, de raça, enfim, aonde caibam todos no país. Gente, muito obrigada. Desculpa ter me alongado, mas esse tema me instiga, ainda mais estando nessa casa com essas pessoas que eu quero bem e gosto tanto. Obrigado, doutora Miriam. Só me deu um minutinho. Claro. Só me deu um minutinho. Presidente Rose, não vi que meu vídeo estava cortado, estava pelo celular. Mas eu queria dizer que a presidente Rose é a concretude do que tratamos hoje. Então, a importância de termos uma mulher gestora, a importância de termos todas vocês aqui comprometidas, participando da gestão, porque, gente, isso traz qualidade, sensibilidade, e a importância de termos aí o Sérgio e muitos outros advogados que têm essa compreensão. É uma gestora eleita no Tatuapé, meus amigos. Né? Quantos mil advogados temos aí? Então, eu acho que presidente Rose é a nossa concretização. Eu vou brincar com a Alice, ela vai... É o nosso caso de sucesso, né? Vamos aqui nos nossos casos de sucesso. E com todas vocês virão, todas vocês também são, porque é por óbvio que a gente não faz nada sozinho, né, presidente Rose? Isso é fruto de um grande trabalho, de um grande projeto. Muito obrigada. Desculpe a indelicadeza de não ter encontrado num primeiro momento. Beijo. Foi ótimo ter lembrado, inclusive, não só a presidente Rossi, mas também todas as presidentes de comissão aqui presentes e todas as presidentes, vice-presidentes, membros de comissão, todos que trabalham em prol da advocacia, que são mulheres batalhadoras e que fazem muito. Né? A gente percebe isso no dia a dia. E nós estamos aqui também trabalhando, estamos juntos, né? A todo momento. Mas as mulheres estão, em maioria, estão de parabéns. É verdade, eu estou falando sério. Gente, bom, vou passar a palavra para a doutora Regiane, que vai conduzir as perguntas, né, desta noite. Temos pergunta, doutora Regiane? Vamos lá. Boa noite, temos uma pergunta. Só que eu gostaria de agradecer a doutora Margarete, a doutora Miriam, a doutora Andréa Rossi, que é da Comissão da Mulher Advogada de Itaquera, a doutora Cíntia, que é da Comissão da Mulher Advogada de Bertioga. Muito obrigada pela presença de vocês, que só nos enriquecem. Muito obrigada. Doutora Alice, a Cíntia, da Comissão da Mulher Advogada de Bertioga, ela perguntou assim: diante desses dados, pode nos dar algum conselho do que as mulheres que se propõem a concorrer aos cargos podem fazer para diminuir essa desigualdade e não ser apenas usadas para cumprir a cota? É interessante esse tema, porque, inclusive, estava eu assistindo hoje esse congresso que está acontecendo do Conselho Federal, né? E na temática da questão da política, foi colocada uma questão interessante, que era a própria foto da mulher usada na campanha e também lá quando ela vai fazer o registro eleitoral. E ela teria que ter uma autorização especial, não é? As mulheres não só encaminham, mas tem que ter toda uma autorização especial dizendo que ela está ciente, de que ela está concorrendo ao cargo e tal. Mas olha que coisa surreal, né? Que coisa absurda a gente precisar fazer isso, mas infelizmente é isso que a gente tem que fazer, porque a própria Margarete conta uma história, né, Margarete, que eu me lembro dela já ter contado, que envolveu alguém da sua família, inclusive, que daqui a pouco era candidata sem nem ter conhecimento
esse fato. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, sim, de uma legislação, a gente precisa, sim, de fiscalização, porque isso é uma coisa muito importante, a fiscalização, mas eu diria, e aí cumprimentando a Cíntia, mandando um beijo para a Cíntia, lá, aquela cidade tão gostosa de Bertioga, né? Tão gostoso que todas as vezes que eu estive lá. Mas, Cíntia, eu acho que não é uma questão só da mulher, né? Na verdade, é uma questão da sociedade. Eu acho que a gente tem que ter essa compreensão como sociedade da questão da justiça. A gente tem que ter uma compreensão da sociedade na questão que a Margareth falou muito bem, de que nós temos que ter pluralidade, né? Que nós somos vários e todos nós temos que estar sendo representados. E a questão da raça, como também a Miriam colocou muito bem, então toda essa preocupação a gente tem que ter. Nós somos com recorte mulher, apenas porque é um recorte, mas não significa que a gente também não tenha preocupação com outras consideradas minorias, né, que não são tão minorias assim. Mas, enfim, então nós temos que ter essa consciência, uma consciência da sociedade, no sentido de que, efetivamente, nós precisamos da participação da sociedade para a gente mudar esse jogo. Eu acho assim, né, quando as pessoas perguntam, mas a mulher não gosta de política? Bom, primeira informação que eu acabei não colocando, mas eu acho válido colocar agora. Quase 50% da filiação em partidos políticos é de mulheres. Então, se a mulher não gostasse de política, ela não estava nem se filiando em partido político, né? Depois, a gente vê, foi só começar a dar um espacinho aí para as mulheres na OAB e veja o que aconteceu, né? Ou seja, as mulheres gostam de política, as mulheres fazem política. Eu acho que, na verdade, o que acontece hoje é que é a política que não gosta de mulher, não é a mulher que não gosta de política, é a política que não gosta de mulher. E a gente tem que mudar esse jogo. Eu acho que é muito importante o conhecimento dos dados que eu passei aqui, né? Por isso que eu faço questão de deixar o PowerPoint com vocês. Podem usar esse PowerPoint à vontade, não precisa anotar lá, esse PowerPoint quem fez foi a professora Alice, não interessa a autoria aqui, interessa a disseminação do conhecimento, né? Para que a gente possa, efetivamente, a partir desses dados, a gente criar uma condição das pessoas se envolverem com o tema, o envolvimento com o tema. E a partir do envolvimento com o tema, o engajamento que a gente chama, a gente pode ter ações que levem a uma mudança, né? Então, e começa de pequeno, como a gente sempre diz, né? Começa com a educação. Eu dei um dado ali que eu acho importantíssimo da gente recapitular, e diz que 40% das meninas a partir de 6 anos de idade se sentem menos inteligentes do que os meninos e desistem de fazer atividades. Daí vem um momento que é o momento nosso agora da gente pensar. E aí, doutor Sérgio, que lugar que nós estamos levando essas meninas de 6 anos para que ela faça a leitura do que ela está vendo ao redor, porque nós que estamos levando ela pelas mãos, nós estamos levando os lugares que nós queremos, os lugares que nós frequentamos. E o que faz com que ela olhe ao redor daquele lugar que nós estamos levando e chegue a uma conclusão, doutora Roberta, de que ela é menos inteligente, de que ela é menos capaz. Quer dizer, está tudo errado, né? O que está errado é o que nós estamos fazendo. Então, essa compreensão de que a gente pode mudar, porque esse tema é um tema delicado, porque lida com cultura. E quando a gente lida com cultura, a gente sabe que é difícil mudar uma cultura. Mas olha que lado interessante. A mudança de uma cultura não exige lei, não exige políticas públicas, não exige mudança climática, não exige nada disso, exige só uma mudança aqui da nossa cabeça, né? Então, ajusta um pouquinho melhor aqui as pecinhas na cabeça e a gente tem uma mudança. Então, por isso que eu gosto dessa frase, né? Sejamos a mudança que queremos ver no mundo. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perceber o que nós temos que mudar. Porque tem gente que acha que, por exemplo, não sou racista e pratica um monte de atos racistas, sem perceber que é racista. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse exercício interno, né? De ter a humildade, de olhar para dentro, de olhar para si e começar a perceber e estudar sobre isso, né? Eu falo muito dessa questão da perspectiva de gênero, que tanto o homem quanto a mulher podem ter. Isso a gente aplica em todos os lugares. Já exemplifiquei, a Margareth e a Miriam já conhecem esse exemplo. Quais são os sinais, por exemplo, de uma mulher quando ela vai ter um infarto? Ele é totalmente diferente dos sinais do homem. Se a gente perguntasse aqui quais são os sinais do infarto, todo mundo ia responder os sinais do homem e não responderia os sinais da mulher. E aí isso está fazendo objetivamente com que muitas mulheres, a causa maior de morte de mulheres a partir de 50 anos de idade é infarto. Olha só, nós morremos de infarto mais do que os homens a partir de 50 anos de idade, principalmente porque
tem a questão da menopausa, que aumenta as chances de ter infarto, e aí a mulher, às vezes, está com sintomas de infarto, só que ninguém está sabendo que ela está com sintoma. E a gente sabe que, numa situação como essa, quanto mais rápido você leva para um socorro correto, melhor. E muitas vezes essa mulher demorava muito tempo para ir até o atendimento médico, chegando lá, ninguém imaginava que era um problema do coração, fazia outras coisas, ortopedia, etc. e tal, sem imaginar questões gástricas, porque os sinais são diferentes, né? Então, às vezes, pensa que é uma dor na coluna, pensa que é uma dor na barriga, e já é sinal do infarto. Então, realmente, isso está fazendo, essa falta de conhecimento, está fazendo com que as mulheres brasileiras hoje estão morrendo, é a primeira causa de morte de mulheres aqui no Brasil, né? Então, realmente, bastante dramático isso. Então, essa perspectiva de gênero em todas as situações. E na questão da eleição, então, né, temos que ter todo um cuidado, e a sociedade, então, é que tem que entrar nesse jogo, para mudar esse jogo. Excelente, excelente resposta, doutora Alice. Doutora Regiane, temos mais alguma pergunta? Não, doutora Ivan, pessoalmente esta. Ok. Bom, antes, não sei, eu queria fazer mais uma observação, Sérgio, pode ser? Claro, por supuesto. Certo. É uma observação em cima de uma fala sua, que foi muito importante, mas que a gente também tem que pensar. Quando a gente fala assim, que as mulheres têm essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e aí eu me lembro de alguém que pergunta assim, você se sente uma heroína porque você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? E a mulher respondeu assim, não, eu me sinto cansada. Então, essa é uma questão para a gente refletir aí, né? Porque essa coisa da Mulher Maravilha, da mulher que consegue tudo, ela até consegue, de fato, é uma qualidade que a mulher tem, de novo, por uma habilidade e competência que a gente vai adquirindo desde menina, né? A gente cuidava do bebezinho, fazia várias atividades, então a gente vai adquirindo essa habilidade e competência. Mas isso tem causado um drama da saúde da mulher, e isso tem dificultado também que as mulheres possam se capacitar mais. Então, ela tem dificuldade de fazer, às vezes, uma pós-graduação, faz, mas não termina, faz, mas demora mais tempo do que o homem para fazer. Então, a gente só fazer uma reflexão aqui também, a partir de uma fala sua que foi correta, né? Mas só para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema também. Perfeito, doutora Alice, muito bom. Antes de partir, então, para o final da atividade, vou passar a palavra para a nossa presidenta, a doutora Rosimeire. Doutora Rosimeire, por favor. Obrigada, doutor Sérgio. Queria cumprimentar a doutora Alice, né, pela sua narrativa clara, objetiva. A senhora conseguiu, aí na sua fala, de menos de não sei, doutor Sérgio, 1h30, talvez? Por enquanto, 1h20 minutos. 1h20 minutos. Eu cronometrei 1 hora aqui. A senhora abordou tantos fatos reais, a senhora perpassou a situação da mulher, da política, a situação que estamos vivendo dos nossos excessos da pandemia, nos trouxe dados históricos, muito rica a sua fala, e não se vê, como a doutora Miriam falou, e já eu vou fazer uma menção dessas duas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco, uma narrativa, aquela a defesa no sentido do só ser uma pauta da mulher, né? É uma defesa, um esclarecimento, é conjuntural, né? O tanto de mulheres que somos e como somos, nos achamos poucas mulheres nos espaços de poder. A sociedade tem que fazer uma reflexão desse sentido. E a senhora trouxe muita coisa rica, muito obrigada, muitas informações, desde lá de 1932. E isso é muitíssimo interessante para esclarecimento da sociedade e da mulher, principalmente, porque a mulher precisa ter uma clara visão do que nós representamos e do que representaremos. Eu tenho uma pergunta para a senhora, mas eu queria fazer até pelo prestígio que a senhora tem de trazer aqui conosco a doutora Margarete, nossa secretária adjunta está conosco,
Doutora, queria fazer uma saudação a ela também, agradecer a presença. Sei que é pelo prestígio da nossa palestrante, que nós reconhecemos. E a querida, imagina. E a Miriam Ravanelli, que, olha, eu vou dizer, ela é nossa. Doutora Miriam, ela falou assim que tem várias casas, mas a segunda dela é aqui no Tatuapé, é aqui, porque quando ela está entre nós, é uma felicidade. Obrigada, doutora Margarete. Leve ao doutor Caio e toda a sua diretoria nosso abraço, nosso apreço. A doutora Miriam também, a doutora Cláudia, e dizer que estamos muito bem representadas por essas mulheres maravilhosas. Sabemos que essa diretoria atual ampliou o número de mulheres no conselho e na participação da diretoria principal. Temos a doutora Raquel Preto também como diretora tesoureira, mas eu queria justamente, doutora Alice, fazer uma pergunta institucional para a senhora, e que a senhora convive como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada Nacional, a senhora tem uma convivência ali no âmbito federal, né? Como está a participação da mulher? Porque eu, assim, com tudo que... E a doutora Miriam está correta, que nós somos agentes já de uma melhoria, já estamos fazendo a diferença na nossa instituição, mas, sinceramente, eu não me conformo que na diretoria da OAB Federal não existe, na diretoria principal, uma mulher, né? No conselho, sim, nas comissões, mas veja só, pelo que nós já fizemos, né? E o número de presidentes de seccionais da federação. Não existe. Então, doutora Margarete, que é uma diretora, nós precisamos pensar nesse sentido, né? E somos, no âmbito federal, a maioria, não somos, doutora Alice? Eu acho que aqui em São Paulo ficamos assim entre a maioria e não. As mulheres e os homens precisam pensar, que a senhora falou tudo, e não é um discurso puramente feminista, da pauta feminina. A OAB só será uma instituição que guarda todas as suas diferenças quando ela abrigar essas diferenças, né? Então, veja só, isso que eu queria perguntar para a senhora, nesse panorama federal, o que a senhora acha, quais são as nossas perspectivas, qual a sua posição, que a senhora vive aí, né, no âmbito federal? Sim, presidente Rose, muito importante essa sua pergunta, porque contextualiza bem, né, o que a gente está falando. Então, quando a gente vai analisar primeiro, ainda dentro de uma fala que a Miriam colocou e que a presidente Rose também mencionou, a questão da importância da advogada na construção da justiça. Eu até tenho um artigo que eu escrevi, depois posso deixar também com a Regiane, sobre exatamente isso, né? O papel das advogadas na formulação das questões jurídicas. E eu trabalho o lobby do batom para mostrar o quanto que nós tínhamos várias mulheres, mas as advogadas se sobressaíram muito no lobby do batom. E hoje mesmo estava conversando com uma que é fantástica, a professora Silvia Pimentel, e ela contava, presidente Rose, que como que, por aqui, que muita gente não queria que escrevesse no artigo 5º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, entendendo que deveria dizer todos são iguais em direitos e obrigações. E a professora Silvia conta essa história que a gente dá risada com ela, que ela diz assim, não vamos nos enganar de novo, não, porque todos são iguais perante a lei, já vinha sendo dito em todas as constituições federais a partir de 1934. Só que, de novo, o todos não era lido como todos, como em 1891, a palavra cidadão não foi entendido como homens e mulheres. Então, elas assim, fazemos questão de desenhar, já que ninguém entendeu até agora, vamos desenhar homens e mulheres. E foi difícil elas bancarem isso, porque se dizia que era para que botar homens e mulheres, todos já estariam abarcando e tal, e elas ficaram, né, fixaram aí nessa ideia de deixar homens e mulheres. Então, essa participação realmente bem efetiva e é importante da gente lembrar, porque foram advogadas, né? A professora Silvia Pimentel, advogada, a Miriam fez referência também a outras pessoas que tiveram uma participação muito importante.
Bom, mas agora falando do nosso contexto em nível federal. Bom, em nível federal, nós vamos encontrar algumas coisas interessantes. A primeira é uma discrepância muito grande entre os estados. Então, nós vamos encontrar 3 estados, que é Bahia, Sergipe, esqueci qual é o terceiro, me fugiu agora, que você tem a paridade, ou seja, tem 50% mulheres e 50% homens. Nós vamos encontrar outros estados que não tem nenhuma mulher e não tem nenhuma mulher conselheira, não tem nem sequer, dos 6 conselheiros, né, 3 titulares e 3 suplentes, não tem sequer uma mulher. Então, é muito diversificado, vamos chamar assim, como que nós estamos no Conselho Federal em relação às seccionais. Agora, o que a gente observa? A gente observa que foi aprovado na gestão da Eduarda uma lei que vai vigorar a partir da próxima eleição. Se nada mudar, na próxima eleição, nós temos que ter pelo menos uma diretora, porque aí é um tema muito interessante que a gente gosta de falar e ressaltar. Porque, veja bem, 30% nas diretorias, inclusive do Conselho Federal, deveria ser de um dos sexos, não necessariamente mulher, né? Porque a gente pode inverter a situação, né? Ter mais mulheres do que homens. Mas digamos que, como a nossa questão é a participação da mulher, então deveria ter mulheres. Só que 30% de 5 dá um número quebrado, dá 1, alguma coisa. E aí, na legislação que foi aprovada na gestão anterior, tem um parágrafo, que eu acho um absurdo esse parágrafo, a gente chama de parágrafo odioso até, que diz que se não houver um número inteiro, vai fazer todo o arredondamento para baixo. Então, na verdade, nós vamos ter, como está a legislação hoje, nós vamos ter que ter na próxima eleição pelo menos uma mulher na diretoria, no mínimo, uma mulher na diretoria. Estamos aí construindo outras pautas, né? Todo mundo já ouviu falar do projeto Paridade Já, que é um projeto da Valentina. Existem outras pautas que estão sendo construídas de 40 a 60, mas ainda está tudo em construção. Agora, o que é verdade? O que é verdade é que existe, sim, uma discussão boa que está sendo feita, se reconhece que, de fato, tem que ter mais participação de mulheres na política. A divergência, se é para a próxima eleição, que é no ano que vem, se é só tirando o ano que vem, 3 anos depois, ou seja, o time, quando que seria isso? Agora, é certo, né, é uma frase que a gente ouve em muitos lugares, é que uma boa ideia está madura. Essa é uma boa ideia, essa ideia está madura. Então, essa é uma frase que tem sido falada muito e que a gente sabe que nós vamos alcançar. A questão é saber exatamente quando. Vai ser 30% real, porque hoje não é 30% real, certo? Arredondando para baixo, não é 30% real. Será 30% real? Será 40%? Será 50%? Mas, enfim, vai ter avanço. Isso a gente já sabe. E o que foi aprovado na gestão anterior, desse 30% arredondando para baixo, não serve nem para os homens e nem para as mulheres, porque os homens também acharam, hoje, né, a gestão atual, consideram que, de fato, ficou a dever uma situação como essa. Então, a gente sabe que vai ter avanços, estamos muito entusiasmadas com os avanços, e a gente percebe, sim, muita afinidade com relação a essa pauta, a gente chama dos aliados, né? Os homens aliados às pautas femininas, e a gente percebe, sim, tanto na diretoria do Conselho Federal, quanto nas presidências das seccionais, os aliados, os homens aliados. Agora, vamos combinar, vamos pensar um pouquinho. Nós vamos fazer 90 anos da nossa instituição, e olha esse dado, doutora Rose, 90 anos de instituição, quantas eleições que nós tivemos durante esses 90 anos, e nessas eleições todas, nós só tivemos diretoria, nunca tivemos nenhuma mulher na diretoria eleita, né? Já tivemos uma que, porque alguém saiu por um período, ela atuou por um período, mas não eleita, e nas seccionais, nós tivemos até hoje 10 mulheres eleitas em seccionais, né? 10 mulheres eleitas em 90 anos, o que significa praticamente nada, né? Praticamente nada. Então, essa é uma história que vai mudar, e a ideia de mudar não é só mudar a participação da mulher em termos de cotas ou de paridade, mas também criar situações diferentes no processo eleitoral que facilite, ou pelo menos que tire os obstáculos que nós vemos para a candidatura de mulheres nas diretorias seccionais e também na diretoria do Conselho Federal. Então, temos dois lados, né? Um lado de aumento de número de mulheres participando, do outro lado também de processos eleitorais que tirem os obstáculos que são colocados para as candidaturas femininas. Então, são 2 lados importantes. Mas, resumindo,
que eu vejo é boa vontade. Boa vontade. Agora, qual é o time e quanto que a gente vai avançar, a gente ainda está tudo fervilhando lá, né? Ainda está tudo... Nós estamos amassando a massa, ainda está no processo de amassar a massa, mas eu venho com bastante otimismo. Vejo com bastante otimismo. Vamos ter mudanças. Que bom, doutora, que sua visão é bem otimista, eu também vejo assim, mas vejo também que depende da própria mulher, depende de diretoras como a doutora Margarete, depende também de conselheiras como a senhora, trazer à tona essa discussão e essa conscientização também dos homens, né? Veja aqui no Tatuapé, olha só o discurso do doutor Islam, né? E a minha diretoria toda assim, essa construção, eu sou a primeira presidente mulher em 36 anos, né? É uma construção, somos só duas na capital, só duas, eu e a doutora Lisandra, de Santo Amaro, uma grande subseção com, talvez hoje deva estar atingindo aí 12, 13 mil advogados, né? E foi tudo uma construção que fizemos aqui, mas veja só, por capacidade dessas mulheres, doutora Margarete, doutora Miriam, a senhora, as cotas elas têm que ter, eu acho que sim, para dar essa equiparação, impulso, mas né? precisa dos nossos dirigentes homens, gestores, reconhecer o trabalho dessas fabulosas mulheres como a senhora, a doutora Margarete, a doutora Miriam, a doutora Cláudia, a doutora Raquel, a doutora Aline Fávero, porque todas nós temos as nossas enormes dificuldades em estarmos onde estamos, não é mesmo? Olha, são aqui, estou no meu escritório, nós estamos aqui trabalhando, e eu gostei muito do que a senhora falou, porque senti na pele a dificuldade das mulheres apresentar os artigos, né? Então, quer dizer, é difícil uma construção intelectual com tudo que vivemos nesse tempo de pandemia. Meu Deus do céu, estamos cansadas, estamos exaustas, né? Mas nós estamos aí, ó, a doutora Alice conosco, que nós sabemos da sua situação, né? Tínhamos, assim, um enorme carinho pelo doutor Luiz Flávio, olha, enorme, e ele conosco, né? E assim, de anos, não foi de agora, nossa história foi construída há anos e anos, então, assim, nosso coração também ficou muito partido com essa perda inestimável ao mundo jurídico. E sabemos que a senhora, nessa situação, está aqui nos ensinando, é o que nos move, né, doutora? E a mulher tem esse coração, a gente sempre se preocupa com o outro, é mais do que uma solidariedade, é um alterismo, né? Que as pessoas, a gente vai além disso. Então, a sua fala sua narrativa foi assim, completamente atual, pertinente, objetiva, uma clareza ímpar, viu, doutora? Uma clareza que a senhora tem, parabéns pelo seu intelecto, pelo seu conhecimento, tem que ser ressaltado isso, imagina, temos que fazer isso. E eu gostaria, e eu não vou passar a palavra da nossa presidente, não vou ultrapassar, mas gostaria que a senhora viesse aqui mais vezes falar para a gente a respeito desse tema e tantos outros que a senhora quiser, porque sei que a grandiosidade será a mesma. Então, gostaria muito que a senhora viesse aqui mais vezes, né? Falar para nós aprendermos com a senhora. Parabéns, muito obrigada. Deus abençoe a senhora, a sua trajetória, né? E mulheres capazes existem aos milhares, né? Nós só precisamos ter também algumas atitudes de trazer afirmativas da pauta da mulher, né? Eu conclamo também a doutora Margarete nesse sentido, para que nós possamos, e a juventude da doutora Miriam, já falei isso para ela, essas mulheres terão essa oportunidade ao longo, né, da trajetória de cada uma delas, todas aqui, tenho várias presidentes de comissão, e maravilha, doutora, mulheres capazes nós temos e muitas na nossa instituição e na política, nós precisamos trazer
essas mulheres. E a senhora, com a sua narrativa, com aquilo que a senhora traz, só traz à tona a consciência de que isso deve ser uma realidade entre todos nós. Muito obrigada, viu, doutora? Passo a palavra ao doutor Islã e me despeço de todas da senhora, agradecendo mais uma vez. Um grande abraço, abraço a todas, abraço da minha diretoria, doutora Regiane também, doutora Margarete, mais uma vez, leve o nosso abraço à diretoria seccional, doutora Miriam. Foi uma noite fantástica aqui para o Tatuapé, viu? Muito obrigada, gente. Obrigado, doutora Rosimeire, pelas palavras. Eu passo a palavra agora para a doutora Regiane fazer as suas considerações finais, sua despedida, e depois para a doutora Alice. Doutora Regiane. Boa noite. Eu estou imensamente feliz por ter aqui, nesta noite, além da presença da doutora Alice, que sempre, para mim, ela fala de um jeito tão suave, que entra nos ouvidos de uma maneira tão gostosa que a gente absorve tudo o que ela fala. Seja em assuntos mais polêmicos, assuntos mais carregados, é sempre com essa suavidade. Eu acho que a gente também precisa um pouco disso, de expor nossos conhecimentos, a nossa opinião com suavidade. Não precisamos de grito para nos fazer presentes, nos fazer sentir, que as pessoas saibam do nosso potencial. Eu acredito, sim, nessa fala suave de conhecimento que agrega bastante. Sou imensamente grata, doutora Alice, por a senhora estar hoje aqui, mesmo que virtualmente, mas que futuramente, presencialmente, aqui na nossa subseção. Agradeço muito. Agradeço também à querida doutora Miriam, que sempre prestigia. É só mandar uma mensagem para ela, vem correndo, muito obrigada. Doutora Margarete, imensa gratidão também pela sua participação, de estar aqui conosco nessa noite. E agradeço aos demais presentes o meu carinho e a minha gratidão. Doutora Andrea Decker, a minha mestre, que hoje estou aqui graças ao aprendizado dela. Sou sempre sua fã e muito obrigada. Obrigada, doutora Rose, doutor Islã, por essa noite. E obrigada a todos. Uma boa noite. Muito bem. Antes de passar a palavra à doutora Alice, doutora Andrea, gostaria de dar uma despedida, falar algumas palavras, doutora Andrea Decker. Eu quero falar que noite inspiradora com essas mulheres maravilhosas. Nossa, a gente sai daqui de alma lavada. Obrigada pela presença, doutora Margarete, doutora Miriam, queridas, doutora Rose, doutora Alice, muito obrigada pela presença mesmo. A gente sai aqui com o coração transbordando de alegria. Um grande beijo, obrigada. Obrigado, doutora Andrea. Agora, antes de finalizar, então, dou a palavra para a doutora Alice. Bom, eu só tenho a agradecer e dizer que, de fato, o lugar da mulher é onde ela quiser, porém, nós temos, né, doutora Rosa, que tirar os obstáculos, porque competência a gente tem, e eu acho que a gente tem que começar a trabalhar exatamente isso. Quais são os obstáculos que estão impedindo ou dificultando que as mulheres possam estar onde elas quiserem? E aí, a partir dessa percepção, é que a gente pode realmente mudar o rumo do que está acontecendo. Mas se a gente não tirar esses obstáculos, não adianta ter lei para dizer que pode ter 30% candidatas, nós vamos continuar tendo laranjas, vamos continuar com todas essas estratégias e não vai mudar nada. Então, eu acho que a gente tem muito o que fazer e fica aí o dever de casa, né, daqueles 3 colunas que eu deixei lá nos meus slides, o que a gente vai preencher em cada uma, mas a gente tem muito o que fazer e a gente tem competência e podemos fazer a diferença com certeza. Mas é só as últimas palavras de agradecimento, Margarete, Miriam, Ediane, doutora Rose, Roberta, Andréa, todo o pessoal que esteve aí, né, a Cíntia, uma alegria muito grande, doutor Sérgio, obrigada também por estar com a gente. E vamos à luta, e se precisar de mais outras vezes que eu esteja aqui, é só fazer a convocação, que eu estarei com toda alegria e com muito prazer. Bom, muito obrigada a todos, um beijo e uma boa noite, boa semana. Muito obrigado, doutora Alice, pela sua participação. Nós, da OAB Tatuapé, toda a diretoria, em nome da doutora Rosimeire, de todos os membros de comissão, principalmente da doutora Regiane, parabéns por ter trazido esta atividade para nós com um tema tão importante, tão relevante, e eu
sinceramente, me sinto lisonjeado de ter tido a oportunidade de conduzir esta atividade com tantas mulheres brilhantes, capacitadas aqui, e fui eleito para poder estar com vocês. Eu e o doutor Renato somos privilegiados, né? 2 homens diante de tantas mulheres maravilhosas. Doutora Margarete, doutora Miriam, doutora Andrea, doutora Rosimeire, todas as presidentes de comissão que estão aqui, todas as mulheres maravilhosas. O meu abraço e o abraço de toda a diretoria da OAB Tatuapé. Obrigado e tenham todos uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Muito bom estar Se aqui com vocês. cuidem. Boa noite. Boa noite.